Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com João Bosco Luz, presidente do Goiás Esporte Clube e advogado. Doutor João, nós falávamos sobre a aplicação ou não do princípio da hipossuficiência no contrato especial do jogador de futebol. No artigo que o senhor escreveu sobre o assunto, o senhor disse que não seria aplicável em razão dos altos salários percebidos por esses jogadores, em que, nessa situação, os clubes seriam a parte mais fraca. O senhor poderia explicar um pouco sobre isso? Claro. É porque o direito do trabalho, ele se baseia na aplicação de princípios, né? Então, é o princípio da primazia da realidade, o princípio da norma mais benéfica ao trabalhador, princípio da hipossuficiência. E por que o princípio da hipossuficiência? Quando se aplica no direito do trabalho o princípio da hipossuficiência, é porque o direito do trabalho entende que na relação de trabalho patrão e empregado, a parte mais fraca é o empregado. Daí a aplicação desse princípio, né? Mas no caso da relação clube de futebol e atleta profissional de futebol, claro que não é uma regra geral, mas nós estamos falando do atleta profissional de alto nível nesse caso, né? Dos atletas profissionais que disputam os campeonatos profissionais, independente de ser na Série A, Série B ou Série C, enfim. Hoje, para o clube contratar um atleta, o clube ou ele se submete à vontade do atleta ou ele não consegue contratá-lo. Por quê? O atleta, ele chega no clube e diz, por exemplo, um fato que é comum. No Goiás, nós cortamos isso, foi um mal que nós cortamos pela raiz. Mas isso nos traz dificuldade, porque o atleta ele chega e fala assim, olha, eu quero receber R$200 mil por mês. Eu quero R$50 mil na carteira e quero R$150 mil num contrato de imagem. Se você diz para ele, olha, aqui é tudo na CTPS, ele fala, bom, tudo bem, então eu estou indo para um outro clube que lá aceita essa proposta. Então, o clube ele é obrigado a se submeter a essas exigências exatamente para contratar esses atletas de alto rendimento, porque, do contrário, ele não consegue. Então, há uma imposição de atletas representados por agentes muito bem preparados, né, e que exigem essas coisas dos clubes. Então, na verdade, hoje, quem escolhe onde jogar, basicamente, é o atleta. O clube, ele tenta contratar, mas muitas vezes ele não consegue. Então, nesta relação, atletas e clubes, claro, de atletas de alto nível e clubes, a parte mais fraca, nesse caso, são os clubes. E como é que fica a situação dos atletas que recebem pouco, que são a maioria, na verdade, dos atletas brasileiros, né, de futebol? A maioria dos atletas, aí é que eu estou falando, quando eu falo o atletas de alto nível, porque nós temos o atleta de baixo, de alto, de médio e de baixo nível técnico, né? Então tem um atleta, esses que disputam a Série A, né? Por exemplo, estão esses que vão para os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, na sua esmagadora maioria, são atletas de alto nível, né? Da Série B hoje também já são atletas de alto nível. E esses atletas que se aplicaria o princípio da hipossuficiência, vamos assim dizer, poderia ser os atletas que estão mais preparados para os campeonatos estaduais, não no campeonato, e isso em determinados campeonatos. Você não pode pegar o Campeonato Paulista, por exemplo, como referência. Agora, nesse caso específico, teria que ser analisado cada caso para mensurar a aplicação ou não do processo o princípio da hipossuficiência. E nesse caso, eu vou um pouco além. Se o contrato de trabalho firmado entre atleta e clube é um contrato especial, deve-se ter varas especiais
também para apreciar e julgar esses dissídios individuais, porque você não pode colocar na mesma vara o cobrador de ônibus, o balconista e o atleta profissional de futebol. Por quê? Porque existem as especificidades das relações que não podem ser colocadas em discussão da mesma forma. Então, eu entendo e defendo que se criem várias especializadas em dissídios individuais estabelecidos entre atletas profissionais de futebol e clubes de futebol. Um outro assunto que vem muito à Justiça do Trabalho é a questão da cessão temporária do atleta, né? De quem é a obrigação de pagá-lo. Como é que fica essa história, doutor? A obrigação de pagar os salários e todos os encargos trabalhistas é do clube cessionário, é de quem recebe esse atleta. Agora, se esse clube que recebe não paga, o que o atleta deve fazer? Completou 2 meses, não recebeu, notifica o cedente. Olha, eu estou aqui por empréstimo e não estou recebendo. Então, gostaria que vocês pagassem. O clube cedente, ele pode pagar, que eu chamo de purgar a mora. Ele pode pagar e está tudo resolvido. Aí o clube cedente, pagando, ele tem o direito de requerer a rescisão antecipada e o retorno imediato do atleta, ou pode deixá-lo lá. Aí é o seu livre arbítrio. Agora, se o atleta notifica, porque se o atleta não notifica, de acordo com o artigo 31 da Lei 9.615, a mora contumaz do todo ou parte do salário enseja a rescisão imediata do contrato de trabalho, por prazo igual ou superior a 3 meses. Enseja a rescisão do contrato de trabalho. Nesse caso, é considerada uma rescisão indireta. E, nesse caso, compete ao clube a obrigação de indenizar o atleta pela cláusula compensatória desportiva. Ou seja, é como se tivesse o clube mandado ele embora. Então tem que pagar toda aquela indenização, tudo direitinho. Agora, se o atleta não notifica o clube cedente, ele vai rescindir o contrato com o cessionário, mas vai prevalecer o contrato do cedente. Então ele tem que rescindir aqui, receber tudo que é devido, mas voltar e continuar cumprindo o seu contrato com o cedente. Agora, se ele notifica e o cedente não purga a mora, ele tem o direito de rescindir os 2 contratos ao mesmo tempo. O do cessionário e o do cedente, e ficar livre para ir para qualquer outra entidade de prática desportiva. O assunto é bastante interessante, demanda vários questionamentos, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista, doutor João Bosco, e por todos os esclarecimentos sobre o assunto. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, com todos os telespectadores, e me coloco à disposição para qualquer debate nesse sentido no futuro. Com certeza. Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias sobre o TRT de Goiás pelo Twitter ou pelo Facebook. Até a próxima semana.